Boa noite, irmãos. Eu tenho que acostumar esse povo a dar boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Irmãos, sei que tem alguns visitantes, já comentei aqui no início, os nomes da PIBA, Paulo, né? Paulo Remédio. Temos também visitante lá de Minas, que é o Paulo também, lá com a gente. Não sei o que ele veio fazer aqui. Depois se eles pode perguntar, pergunta para uma outra pessoa ali que está do lado dele, e você fala, não sei, né? Vamos ver. Mas ele veio conhecer a nossa turminha aqui, nossa igreja e outras coisas também, mas tá bom. Irmãos, eu quero continuar o nosso estudo em Colossenses. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Colossenses 1, ok? Colossenses 1. Nós vamos lembrar aqui do versículo 13 até o versículo 23. Nós já lemos no início, tá? O Rafael já leu. Então, o que nós vamos fazer é já partir para o texto, já partir para a captação e vendo o texto. À medida que a gente for vendo o texto por pontos, a gente vai ler ele novamente, ok? Quarta-feira retrasada foi inaugurada a nota de R$200. Não sei se você já viu, não sei se você já pegou em alguma. Se você já viu como ela é, eu quero mostrar algumas fotos aqui no telão e eu quero ver se você sabe qual que é a verdadeira nota de R$200. Ok? Essa aí. 100 mais 100. Essa aí que representa bastante o Brasil, né? Essa. Pode passar mais um. Essa aí, né? A Leia. Igualzinha a Leia mesmo. Minha cachorrinha. Essa aí igualzinha a Leia. Até parece que eu montei. Pode passar mais um? Mais um. Só tem cachorro, né? Não sei o que. Capivara. É da capivara? Que é essa aí? Pode passar mais um. O Neymar. Quem é corintiano aí, ó? Essa? Claro que não, né? E essa aí? Banco Central de Santo André, R$200. E acabou, né? São só essas. Qual que é a original? Nenhuma? Como você sabe? Essa aí é a original. Nenhuma? Como você tem certeza? Por que você tem certeza que não é nenhuma dessas? Por quê? Você já viu pela TV, né? Essa aqui é a nota de 200. Não, cadê? Não tenho nenhuma nota aqui. Nem de 200, nem de 50, nem de nada. Irmãos, é claro que você talvez não viu uma nota de R$200, não pegou nela, mas se você visse uma nota de R$200, se você pegasse, analisasse, jogasse contra a luz do sol, ou passasse no raio ultravioleta, como eles chamam lá, você saberia qual é a nota original. Por mais que você tenha visto na TV a nota original e viu ali todo o desenho e tudo mais do Lobo-Guará, né? Lobo-Guará, isso mesmo. Por mais que você tenha visto, mas mesmo assim você não tem como ter certeza se você recebeu uma nota dessa. Você precisa do quê? Você precisa saber todas as especificações dessa nota. Quem trabalhou em banco sabe muito bem que dá para você identificar, tem todo o processo de identificação até você descobrir qual é a nota original. Mas se você não sabe como é uma nota e qual que é esse procedimento para descobrir qual é a nota de R$200 verdadeira, você nunca saberá quais são as falsas. Se você não sabe qual é a nota de R$200 verdadeira, como que você vai saber que essas imagens que a gente passou aqui são falsas? É claro que tem alguns que são exagero, e é claro que a nota não seria com o Neymar na capa ou um cachorro. Mas a da capivara, poxa, será que... Poxa, é algo que identifica o Brasil. Será que não poderia ser? Ela até foi cogitada a ser. As pessoas indicaram ela para ser. Se você não sabe o que é o Lobo-Guará, então talvez você fique em dúvida se a de capivara realmente é verdade. Por que eu fiz essa ilustração? O que tem a ver
essa ilustração? Porque tudo na vida, tudo em nossa vida, se você não sabe qual é o verdadeiro, obviamente, você não vai saber qual é o falso. Isso é meio que óbvio, né? É impossível você saber. Por exemplo, um ouro. Se eu pegar uma coisa dourada na minha frente, eu vou falar que é ouro. Eu não tenho a mínima ideia do que de fato é banhado a ouro, o que é ouro de verdade, o que é ouro maciço, o que é ouro puro. Eu não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque eu não sei qual é o verdadeiro ouro. Se você pegar uma joia, um diamante, para mim, aquele diamante lá, de anel de criança, que tinha aquele diamante em cima, se falasse que aquilo lá é verdadeiro para mim, eu até acreditaria, porque afinal eu não sei, eu nunca peguei num diamante de verdade e pude olhar e falar, não, esse aqui é verdadeiro. Eu não tenho especificações para isso. Eu nunca fiz um curso para acreditar que aquele diamante é verdadeiro. Uma roupa de marca, um celular, um tênis da Nike, todas essas coisas, você precisa primeiro saber o que é verdadeiro, para então descobrir quais são os falsos. É claro que muitos são exagerados, mas tem alguns que talvez confundem. São tão próximos ao original que talvez você se pergunte, nossa, mas será que não é mesmo? Mas quando você, por exemplo, pega um tênis da Nike falso e coloca no pé, por mais que seja mais próximo do original, depois de um tempo você vai perceber que ele não é. Por quê? Porque não é a qualidade, não é a mesma. Nós cristãos, de tudo na vida é assim, todas as coisas são assim. Você precisa descobrir o que é original para descobrir o que é o falso. Nós cristãos somos a mesma, temos essa mesma ideia e devemos seguir essa mesma ideia. Pois nós seguimos a Cristo e somos evangélicos, considerados como evangélicos. Por quê? Porque nós seguimos o Evangelho de Cristo. Somos cristãos porque seguimos a Cristo e somos evangélicos porque seguimos o Evangelho de Cristo. Mas há muitos que se dizem cristãos, mas pregam um evangelho falso. E às vezes esse evangelho parece tão similar, tão parecido, mas com o passar do tempo, você vai descobrindo que na verdade é um evangelho falso. Tem alguns que pregam que Deus não é soberano. Eu não estou falando de pessoas que não são conhecidas, não, pessoas que são conhecidas na internet, que são seguidas, que têm milhares de seguidores, que pessoas exaltam a pregação dessas pessoas. Em uma entrevista, esse rapaz disse, não, Deus não é soberano, porque se Deus fosse soberano, não teria tragédia neste mundo. E é um pastor muito conhecido. Tem gente que diz que Jesus pecou. Jesus pecou quando transformou a água em vinho. Esse é um outro pastor famoso, é só você pesquisar na internet. Jesus pecou quando transformou algo em vinho. Depois você pesquisa e você vai ver quem disse isso. Tem algum outro que diz que nós somos o centro do coração de Jesus. Esse é outro famoso também. E tem outros que vão além, que dizem que Deus, Ele vai salvar todas as pessoas no final das contas. No final de todas as coisas, Deus vai salvar todo mundo. Ninguém vai para o inferno, não vai ser todo mundo ser salvo. Esse é o dito universalistas. Tem até umas modas, principalmente aí em São Paulo surgindo, que são os LGBTs cristãos, que dizem, tem alguns que dizem que Jesus era um travesti. Já ousaram dizer isso? Que Jesus era um travesti. Mas quando a gente olha para essas coisas terríveis, a gente fala, não, isso com certeza é falso. Mas irmãos, tem pessoas seguindo esses evangelhos, seguindo esses falsos evangelhos, e dizendo, isso que é evangelho, é isso que eu quero seguir, é esse o evangelho que eu quero para a minha vida, porque afinal, alegra o meu coração. A questão é que muitos estão acreditando, muitos, mas muitos estão acreditando nesses falsos evangelhos. Eles estão sendo enganados pelos lobos em pele de ovelha. Porque eu comecei a mensagem já de uma maneira tão dura quanto essa? Porque com os colossenses não era algo diferente. Nós
falamos na introdução da mensagem que surgiu uma heresia no meio deles, que era a conhecida como o pré-gnosticismo. Era um gnosticismo que ainda não era formado. E nós falamos que o gnosticismo, ele acreditava que a nossa alma é boa, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito é bom, não há pecado no nosso espírito, mas o nosso corpo é mau. Então, no final das contas, é crendo que você precisa mutilar o seu corpo para que a sua alma seja salva. Qual é o problema desse tipo de pensamento? Que, consequentemente, Jesus, ele não era 100% Deus, porque ele não era, não era 100% Deus, pois ele se encarnou, pois ele se tornou carne, ele se tornou humano como nós. Então, enquanto Jesus estava na forma humana, ele não era 100% Deus. Ele era humano, mas tinha uma emanação de Deus ali. E aí, quando Jesus saía do seu corpo, de alguma maneira, aí sim poderia ser considerado, não, agora Jesus é Deus. Ou seja, ele só é Deus quando ele não está encarnado. Quando ele não está em corpo físico, aí sim ele é Deus. Paulo então escreve esse texto que nós vamos ler hoje, justamente para provar o contrário, para acabar com essa heresia. Mas o incrível de Paulo é que quando Paulo acaba com a heresia, ele faz de uma maneira muito graciosa, maravilhosa, trazendo a verdade de uma forma incrível, que é o que nós vamos ver aqui. Paulo ele quer deixar claro qual é o verdadeiro Evangelho. Ele quer deixar bem claro, olha, o verdadeiro Evangelho é esse. É como essa nota de R$200. É como se Paulo estivesse tampando na cara daquelas pessoas, dizendo, olha, essa é a nota de R$200 verdadeira. Para de usar essa nota falsa, porque vai dar ruim para vocês. Vocês vão ser presos se vocês continuarem usando essa nota de R$200 falsa. Usem essa que é verdadeira. Paulo está dizendo, olha, parem de usar esse evangelho falso. Parem de usar essas inverdades, essas falsidades, essas mentiras. Creio no verdadeiro evangelho. Creio no verdadeiro evangelho. O evangelho é aquilo que o cristão acredita. É aquilo que o evangélico acredita. É a base da nossa fé. Por isso, na mensagem de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: no que os cristãos acreditam? No que nós acreditamos? Qual é o verdadeiro evangelho? A nossa grande ideia, a ideia central desse texto, é a seguinte frase: não adianta ser evangélico se você não sabe qual é o verdadeiro evangelho. Não adianta ser evangélico, ou seja, não adianta ser cristão, se você não sabe qual é o verdadeiro evangelho. Essa é a ideia central. E por isso que nós vamos ver nesse texto tão maravilhoso, falando sobre no que os cristãos acreditam. Primeira parte do texto, então, versículos 13 a versículo 14. Os cristãos acreditam. A gente vai sempre colocar essa introdução. Então, os cristãos acreditam que Deus, vai começar falando sobre Deus aqui. Os cristãos acreditam que Deus, versículo 13 e versículo 14, vai dizer assim: que Deus, Ele, nos transportou do domínio das trevas. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Primeira parte aqui, então, os cristãos acreditam que Deus nos transportou. Versículo 13 deixa bem claro isso, nos transportou. Nessa primeira parte, Paulo faz um resumo breve de qual é a função do Evangelho. Para que serve o Evangelho para os cristãos? Literalmente, a ideia aqui, ele está colocando como replantar uma árvore. Se você já trabalhou com horta, o Naldo aí sabe bastante disso.
você talvez já tenha visto alguma pessoa replantando uma árvore. A ideia aqui é você tirar ela pela raiz de um solo ruim e plantar em um solo bom, em um local bom. Se um solo está ruim e aquela planta não está frutificando ali, é possível que para salvar ela, você tem que tirar daquele solo e colocar então um solo bom e regar e colocar ali todo o esterco, tudo ali para ajudar aquela planta a finalmente se reerguer. O que Deus está fazendo com a gente, o que Deus fez com nós, realmente? Som. Alô? Ok, agora foi. Aquele microfone, infelizmente, está com um tipo de problema. O que Deus ele fez com a gente, Ele faz com a gente, é literalmente isso. Ele nos tira do império das trevas. A ideia é essa. Olha, Deus, Ele nos tirou do domínio das trevas. E nos transportou, e nos colocou para o reino do Seu Filho amado. Preste atenção nisso. É isso que é a mensagem do Evangelho. É isso que nós evangélicos pregamos. Deus, Ele nos tirou do império, do domínio das trevas, da escuridão, da cegueira, da morte. Ele fez isso porque ali é impossível que a gente frutifique. É impossível que haja vida no império das trevas. É impossível que uma pessoa se diga cristã e viva no império das trevas. Diga, não, eu estou bem aqui, eu estou confortável aqui. A minha vida é boa no império das trevas. A minha vida é boa na morte, na escuridão. Eu estou bem aqui. E tem muita gente que diz isso. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, como a gente já vai falar daqui a pouco, Ele nos tira desse império das trevas. Ele nos tira da morte. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus, Ele vem com a sua graça, Ele nos tira daquele lugar de morte, daquele lugar de trevas, e nos coloca no reino do Seu Filho amado. Nós já vamos falar daqui a pouco como que Ele fez isso. Todo ser humano que não tem a Cristo está em pecado e é servo de Satanás, mesmo ele não sabendo, mesmo ele não querendo ser servo de Satanás, mas automaticamente ele é. Ele está sendo dominado pelas trevas. Ele está em solo de morte. Ele está morto em seus delitos e pecados. Essa é a nossa situação longe de Cristo. Essa é a nossa situação longe do amor de Deus. A ira de Deus está sobre todos os pecadores. No entanto, Paulo já deixa isso bem claro, que Deus não nos deixou assim. Deus, Ele não quer deixar o seu ser humano nessa situação. Deus, Ele não quer nos deixar no império das trevas, pelo contrário. Ele quer nos transportar para o reino do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Para o reino de Cristo Jesus. Nesse reino, nesse solo bom, é a única maneira de nós frutificarmos. Deus fez isso por nós. João 3,16 deixa bem claro que Ele fez por amor a nós. Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já já nós veremos como que Deus fez isso. Mas de fato nós temos que foi por amor. Foi porque Deus nos amou e Ele quis fazer isso. Então nós cristãos acreditamos que Deus fez isso com nós. Por isso que há alegria em nosso ser, em acreditar, olha, Deus nos transportou, nos tirou do domínio das trevas e nos colocou no reino do Seu Filho amado. E eu agora vivo no reino do Seu Filho amado. Eu agora vivo no reino de Cristo Jesus. A minha vida não é mais de morte, a minha vida não é mais de trevas. A minha vida agora é de luz. A minha vida agora é exaltando o nome de Cristo. Ele já deixa bem claro aqui o que Deus fez.
Logo em seguida, ele então diz que Ele nos redimiu e nos perdoou, versículo 14, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Somente neste novo reino nós temos essa remissão e a redenção. Ou seja, nós temos a salvação por meio do perdão de Deus. Remissão é o ato de perdoar os nossos pecados. Isso é remissão. Nós só podemos ter isso em Cristo Jesus. Só podemos ter o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Para que fôssemos transportados para o reino do seu Filho, nós precisávamos ser perdoados. A gente precisa disso. Nós precisamos ser limpos de coração. E a única pessoa que pode nos limpar é Cristo Jesus. Somente Deus poderia fazer isso. Não tinha como a gente falar, eu vou me limpar, eu vou me salvar, eu vou buscar a Deus. Não tem como nós fazermos isso. Por isso que Deus nos tira e nos transporta, nos perdoa e nos redime. Nós somos cristãos porque acreditamos que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. Era necessário Ele nos salvar, pois somos pecadores e nós não podemos nos salvar. É Jesus quem nos salva. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você quer ser perdoado por Deus por causa dos seus pecados? Você quer isso? O único meio, o único modo é através de Cristo Jesus. O único modo ao qual podemos ser salvos, podemos ser perdoados, podemos ser redimidos, podemos ser transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O único modo que nós podemos ter isso é através de Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos para o nosso segundo ponto, que os cristãos acreditam que Cristo, a gente vai falar o que Cristo fez, versículos 15 até o versículo 18. A gente já vai ler esse texto a seguir. Mas aqui, Paulo ele começa a escrever, a nos dizer a famosa poesia do Messias. Se você prestou bem atenção quando nós lemos esse texto é um texto incrível. Eu acho que todo cristão devia ler esse texto pelo menos uma vez na semana, uma vez por mês, porque é um texto incrível. É a exaltação daquilo que Cristo fez. Alguns teólogos acreditam que essa poesia era um hino cantado na igreja. As pessoas já cantavam esse hino no século I, antes de Paulo colocar esse hino aqui aos Colossenses. Alguns acreditam nisso. Alguns acreditam que não foi nem Paulo quem escreveu esta poesia. Alguns acreditam que foi outras pessoas que escreveram, já era cantado na igreja. Paulo só pegou esta poesia e colocou esta música, esse hino, e colocou aqui aos Colossenses. Paulo ele queria lembrar sobre esse hino que nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Esse hino deveria incentivar muitos cristãos a permanecerem na fé. Talvez não foi, como eu disse, nem Paulo que escreveu, mas ele copiou para incentivar. Irmãos, continuem a viver para Cristo. Continuem a viver pelo Evangelho. Continuem a viver de modo digno. Com esse poema, Paulo também está atacando diretamente o gnosticismo, como a gente já disse, e tantas outras heresias que surgiram depois e continuam existindo nos nossos dias atuais. Este hino, essa poesia é muito rica. Para os gnósticos, Cristo, ele era apenas uma emanação de Deus, como nós dissemos. Hoje também, o que é muito pegado, e o Felipe tem falado bastante sobre isso, é sobre os muçulmanos. Irmãos, os muçulmanos, eles pregam que Cristo, ele foi apenas um grande profeta. Olha, Cristo foi um grande profeta, e apenas isso. Mas Cristo não é só um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo foi apenas um espírito iluminado, apenas um ser iluminado, mas não o próprio Deus. Outros acreditam que Jesus é apenas um
entre os muitos mediadores entre Deus e os homens. Então ele é apenas um entre muitos. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas ele não é o Criador. E o texto que nós vamos ler diz que justamente Cristo é o Criador. Mas o que nós acreditamos? O que nós acreditamos sobre Cristo? Nós acreditamos que Cristo, Ele é a imagem de Deus. Versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Você já imaginou que o próprio Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, você já imaginou que o próprio Deus te salvou? Já imaginou isso? Foi Cristo Jesus, o nosso Senhor e Deus, quem nos redimiu, quem nos perdoou e quem nos trouxe a salvação. Jesus Cristo não é uma criação de Deus. Pelo contrário, nós vamos ver que Ele é o próprio Deus. Aqui dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele está literalmente dizendo que Ele é o Deus encarnado. Ele é a imagem, a encarnação do Deus vivo. Antes de Jesus Cristo, ninguém poderia ver a Deus. Não tinha como uma pessoa simplesmente querer ver a Deus. Moisés tentou ver a Deus, viu Ele pelas costas, e não por uma fenda, mas ele viu apenas a glória de Deus, um pouco da glória de Deus. Mas ele não conseguiu ver o próprio Deus. No seu trono, lá em Apocalipse, diz que os anjos e os querubins cobrem o rosto com asas, pois não conseguem ver a glória de Deus. Não é nem o próprio Deus, não conseguem ver a glória de Deus. É impossível nós vermos a Deus. Deus é um Deus invisível. É impossível estarmos na presença de Deus porque somos pecadores. Mas a sua glória é tão grande que é impossível nós vermos Ele. Não conseguimos ver o Deus. Mas nós, os apóstolos, os discípulos, as pessoas que viveram ali com Jesus, conseguiram ver o Deus Todo-Poderoso na sua frente. Ele habitou entre nós. Cristo Jesus representa essa imagem desse Deus Todo-Poderoso. Pare e pense sobre isso. Já imaginou quão incrível é isso? Que Deus, o próprio Deus, habitou entre nós, viveu aqui no nosso meio. Pessoas tocaram em Jesus, pessoas abraçaram Jesus, pessoas choraram com Jesus. Nós poderíamos ver Deus se estivéssemos na época que Jesus estava aqui. Jesus virou homem como a gente. Já pensou sobre isso? Que Deus é esse que se encarna, que vira homem como a gente? Isso torna cada vez mais Deus e mais poderoso. Ele não só encarnou, mas Ele nasceu como um homem como a gente. É impossível imaginarmos, tentarmos compreender o quão glorioso isso é. Que Deus pode se encarnar dessa forma como Cristo Jesus fez. Enquanto outros deuses são representados como estátuas mortas e são representados como pedras, o nosso Deus, Ele é representado por Ele mesmo em um corpo encarnado. Já pensou sobre isso? Olha o quão magnífico isso é. O próprio Deus se encarna. O próprio Deus vira a imagem dele mesmo por meio de Cristo Jesus. Eu já poderia encerrar a nossa mensagem aqui e já tirarmos várias aplicações de nossas vidas só de imaginar que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, do Deus que não podemos ver, agora vemos através de Cristo Jesus. Mas tem mais coisas que Paulo fala para nós. Ele também fala que Ele é o primogênito sobre toda a criação. Isso não significa que Ele é o primeiro a ser criado, pois Ele não foi criado, mas significa
que Ele é o número 1 da criação. Ou seja, a criação inteira, como nós já veremos daqui a pouco, se submete a Cristo Jesus. Ele é o número 1 entre nós, o primeiro sobre toda a criação. Paulo está colocando aqui que Jesus se encarnou, e por isso Ele é o primeiro de nós. Ele está acima de nós e é o número 1. Por quê? Ele continua falando sobre isso. Versículo 16 diz que Cristo é o Criador. Simplesmente isso. Cristo, Ele é o Criador. Olha o que diz o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Hebreus 1:2 também vai falar sobre isso. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Pense sobre isso. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Jesus Cristo, aquele homem que habitou entre os discípulos, aquele que pescou, é o nosso Criador. Imagina Pedro se lembrando disso. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, e aí Pedro se dá conta de que ele viveu com o seu Criador. Ele sabia, ele diz isso: não, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sei que tu és o Messias. Mas quando Pedro começa a perceber, e quando começam a pensar sobre Deus, e aí criando não, a Deus revelando a teologia, o estudo sobre Ele mesmo, Deus se revelando através dos discípulos, eles pararam de pensar e falaram: peraí, a gente estava no meio do nosso Criador. O Criador viveu entre nós, pescou, comeu, dormiu, acordou, me abraçou, chorou. Ele estava aqui no nosso meio. Já imaginou isso? Você poderia andar com o seu Criador e ainda sem nem saber sobre isso. Foi assim com os discípulos. Foi assim com Paulo quando ele teve a visão de Cristo Jesus. Depois quem estava falou assim: é esse Jesus, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Não era apenas um homem, Ele era Deus. Jesus criou tudo, nos céus, na terra. O universo inteiro foi criado por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Imagina você pegar, eu gosto muito de coisas de espaçonave, sou viciado em Star Wars e outras coisas a respeito disso, e gosto muito de espaçonaves. Não sei se você gosta disso, mas o meu sonho seria justamente pegar uma nave espacial e ir embora, e conhecer o universo todo. Imagina você pegar a nave espacial mais veloz que existe, muito mais rápida do que tudo que existiu, pilotaria milhares e milhares de anos-luz a velocidade dela, muito mais do que isso. E aí você descobre essa nave e você diz: não, eu vou até o fim do universo, se é que o fim do universo existe. Imagina você pegar e falar assim: eu vou até o fim do universo. E você pega aquela nave, você sai e viaja, e vai. E aí você chega no fim do universo, se é que ele existe, e vê aquela poeira estelar, aquela estrelinha ali pequena, no meio do nada, longe. Aquela poeira, aquela estrelinha pequena, foi criada por meio de Cristo Jesus. Já imaginou isso? Tudo foi criado, todas as coisas, nos céus e na terra, tudo foi criado por Deus. Quando você chegar nesse fim, quando você chegar no fim do universo, se é que existe, você vai parar e pensar: isso aqui foi criado por meio de Cristo Jesus. Alguns teólogos interpretam isso dizendo que quando Deus Pai criou a terra, Jesus Cristo foi quem executou esta criação, e o Espírito Santo foi quem deu vida a esta criação. Alguns dizem que é mais ou menos isso, a dança da Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito criando, sendo o criador de todas as coisas. Pelo menos
é assim que nós pensamos sobre a criação de Adão. Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, dando a ordem, Jesus moldando ali no barro, e o Espírito Santo dando fôlego de vida. Mais ou menos isso que alguns teólogos dizem. Não é certeza se é realmente assim, mas traz a ideia da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nos criando, e Jesus Cristo envolvido nisso. Em Jesus tudo foi criado, as visíveis, aquilo que a gente vê, como a borboleta, como a árvore, como os oceanos, e as invisíveis, seja o ar que a gente não consegue ver, as menores partículas, as bactérias, os micro-organismos, e o mundo espiritual, que a gente não consegue enxergar. Tudo isso, do menor ao maior, do visível ao invisível, foi criado por meio de Cristo Jesus. Todos os tronos, dominações estão sobre Cristo Jesus. Os principados, poderes que estão no mundo espiritual, como diz, tudo isso foi criado por meio de Cristo Jesus. Os anjos, os demônios, que são os anjos caídos, foram criados por meio de Jesus. Todas as coisas, todos os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, os micróbios, tudo foi criado por Jesus. Todas as coisas foi por meio de Cristo Jesus que foram criadas. Como eu disse, sobre Hebreus 1:2, diz claramente que foi Ele quem criou o universo, que foi Cristo Jesus quem criou o universo. Eu quero ler com você um texto bem conhecido de João. Você pode abrir sua Bíblia, em João 1, versículo de 1 a 3. Não tinha como a gente encerrar a mensagem sem passar por esse texto. João 1, versículo de 1 a 3. Também está projetado aí. Vai também falar sobre essa ideia de que em Cristo tudo foi criado. Diz assim: no princípio, lá olhando para Gênesis 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito, nada do que foi criado existiria. É impossível que sem Cristo Jesus, essas coisas do nosso meio passariam a existir. Também nós cristãos acreditamos que Cristo é o cabeça da igreja. Olha comigo o versículo 18, primeira parte. Desculpa, vamos ler o 17, depois o 18. 17 diz assim: Ele existe antes de todas as coisas, e nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Só meu Deus, Sara, vai ter que tirar as coisas, né? Não, só para não olhar. É só folha na cima? Tá, deixa eu puxar um pouquinho. Ok, irmãos, vamos continuar. Paulo está dizendo aqui, versículo 18, diz assim: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar ou a primazia. Olha o que diz. Dizem que essa parte original do hino, Cristo ele está colocando como o cabeça do universo. No entanto, Paulo modificou essa parte, provavelmente modificou essa parte para Cristo ser o cabeça do corpo, que é a igreja, para mostrar que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, de Colossos, de todas as suas respectivas igrejas, como por exemplo a nossa. Cristo é o cabeça da nossa igreja, ou seja, é Ele que domina sobre a nossa igreja. Parece meio desfocado ele falar que ele está falando sobre o universo, e aí de repente, falando sobre o Criador, de repente ele fala: olha, lembre que Cristo é o cabeça da igreja. Por quê? Porque em Cristo, todas as coisas foram criadas, inclusive a igreja.
Ele quem tem o domínio sobre a igreja, Ele que tem o domínio sobre vocês. Assim como Cristo tem o domínio sobre o universo, Ele também tem o domínio sobre a nossa igreja. Aqui, Paulo está mais focado na igreja como todos os santos em Cristo Jesus. Todas as igrejas, que são de fato igrejas submetidas a Cristo Jesus. É Ele quem tem o nosso domínio e a autoridade é dele. Se a igreja não está debaixo da autoridade de Cristo Jesus, então nós podemos dizer, não é uma igreja. Mas se a igreja está sob a autoridade, Cristo sendo cabeça, então se nós podemos dizer, aquilo é uma igreja. Isso é uma igreja, porque Ele tem que dominar sobre a igreja. Isso significa que a autoridade final não é do pastor ou de uma liderança, mas sim de Cristo. É Ele quem determina as coisas que vão ser feitas na igreja. Por isso que nós, pastores, somos apenas súditos do Supremo Pastor, Cristo Jesus. Ele governa tudo, inclusive a igreja. Estamos aqui reunidos nesse lugar. Por quê? Por que nós estamos aqui? Porque Cristo é a nossa cabeça. É por isso. É por isso que cantamos louvores. É por isso que oramos. É por isso que lemos a palavra. É por isso que ouvimos a palavra. Por quê? Porque Cristo é a nossa cabeça. Ele morreu e se entregou por ela, como diz Efésios 5. Nós também acreditamos, no fim dessa parte, que Cristo, Ele é o princípio. Versículo 17 e versículo 18. Parte B do versículo 18 diz assim: Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E aí a segunda parte, no versículo 18 diz: Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Ele é o começo de tudo, Ele é o princípio. Como nós vimos, o princípio era o verbo estava com Deus. No versículo 17 ele diz que antes de todas as coisas, antes que Ele existisse, antes que todas as coisas existissem, Cristo já era. E nada poderia existir sem Cristo Jesus. É por isso que Ele é o primeiro sobre toda a criação. Nós cremos também que, assim como Cristo teve o corpo glorificado, mesmo com as suas cicatrizes da cruz, e essas cicatrizes em Cristo Jesus permanecerão para o resto da eternidade, para nos fazer lembrar e exaltar o nome de Cristo, assim como Ele teve o corpo glorificado, nós cristãos também teremos um dia. A ideia desse texto, então, é nos mostrar que Cristo Ele é o primeiro sobre nós, para que em tudo Ele tenha o primeiro lugar. Por quê? Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 20: E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse mesmo todas as coisas, consigo mesmo todas as coisas. Nós já vamos falar sobre isso. A ideia que Paulo ele quer mostrar nesses versos é que Cristo ele não era apenas um profeta, não era um mediador, não era apenas um sábio, não era apenas uma emanação de Deus ou algo parecido. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele mesmo diz isso, Jesus mesmo diz isso em João 10,30. Eu e o Pai somos um. C.S. Lewis, um autor bem conhecido, diz que ou você considera Jesus como um lunático, como uma pessoa doida, que fica dizendo que é o próprio Deus, olha, eu sou o próprio Deus, ou você considera Jesus desta maneira, ou você considera de fato Ele como o próprio Deus. E acreditando não de fato Jesus é Deus. Não tem como você, ele diz que não tem como você apenas dizer que Ele foi um bom profeta. Ou você diz, ou você rejeita Ele como seu Deus, ou você aceita Ele como seu Deus. Mas dizer apenas que Jesus foi uma pessoa boa, Jesus não dá essa opção. Jesus não quer deixar essa opção. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então, se você acredita em mim, você tem que acreditar que eu sou o próprio Deus. É isso que Paulo quer deixar claro.
Ele é Deus, Ele é a imagem de Deus, o nosso Criador, o nosso cabeça, o nosso governador. Ele é o princípio de todas as coisas. É claro que há muitos mais detalhes que a gente poderia ver nesse texto, mas acho que já falei demais nessa parte. Os cristãos também acreditam, que eu vou ser um pouco mais rápido, os cristãos também acreditam que o mundo ele foi reconciliado. Versículo 19 e versículo 20, eu já li, mas vou ler novamente, que foi a vontade de Deus que ele habitasse toda a plenitude, ou seja, todas as coisas em Cristo habitasse. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A morte de Cristo não serviu apenas para nos salvar, mas também para redimir, ou seja, restaurar todas as coisas e fazer novas todas as coisas, toda a plenitude, tudo o que existe. Ou seja, Deus ele restaurará o mundo ou criará um novo céu e nova terra por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo Jesus, por meio do sangue da sua cruz. Em Apocalipse 21, João deixa bem claro que o novo céu e a nova terra será como o jardim do Éden. É Deus trazendo de volta a sua criação ao plano original. A criação de Deus será restaurada, tudo será restaurado. E Cristo será o Senhor. Este mundo ele jaz no maligno, como o próprio Jesus disse. Sofre e geme com dores de parto. Mas um dia, Deus reconciliará todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Por fim, os cristãos, nós acreditamos que nós, e aqui eu quero fazer uma frase, primeiro que nós éramos estrangeiros e inimigos. Olha o que diz o versículo 21. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Quem nós éramos antes de Cristo Jesus? Nós éramos estrangeiros e inimigos. Paulo deixa bem claro qual é a situação de alguém que não crê no Evangelho e qual é a situação deles quando eles não criam em Cristo Jesus. Eles eram estrangeiros e inimigos de Deus. A Bíblia deixa bem claro que todo aquele que não foi salvo por Cristo Jesus ainda é inimigo de Deus. Como nós vimos anteriormente, nós estávamos no domínio das trevas. Éramos inimigos de Deus. Éramos estrangeiros. A ira de Deus estava sobre nós. Romanos 3 deixa bem claro que não há um justo sequer, nenhum que faça o bem. A ira de Deus está sobre todo o ímpio. No entanto, no versículo 22, ele diz que nós fomos reconciliados. Assim como Deus reconciliou a terra, reconciliou todas as coisas, Ele também nos reconciliará no corpo da sua carne, pela morte, a fim de nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Esse é o foco de Paulo. Paulo quer deixar bem claro, olha, o plano de Deus, o plano final de Deus é reconciliar consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, a nós também. Ele quer nos salvar, Ele quer nos reconciliar. Vocês não eram inimigos? Cristo Jesus quer tornar vocês amigos de Deus. Quer que vocês não andem mais sob o domínio das trevas, mas agora vivam o reino de Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus ele quer nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Pare e pense sobre isso. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar dos seus pecados, mas para que um dia
Cristo Jesus te apresentasse diante de Deus e falasse: olha, Ele é santo, inculpável e irrepreensível. Mas Ele não tem pecado, mas Ele não pecou a vida inteira. Olha, Ele é santo, inculpável e irrepreensível. É isso que Jesus faz com nós. Jesus nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Poxa, mas nós não somos pecadores? Sim. Mas diante de Deus, aqueles que são salvos por Cristo Jesus são apresentados diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha, o Samuel, ele é um pecador, mas diante de Deus, ele é santo, ele é inculpável, ele é irrepreensível, porque ele foi salvo por Cristo Jesus. Mas e a vida aqui na terra? É por isso que 1 Pedro diz: sejam santos, Levíticos também, sejam santos, porque eu sou santo. Mas nós não vamos viver uma vida com pecado, sim, é por isso que nós devemos lutar contra o nosso pecado, porque a nossa posição diante de Deus já é de santos. É por isso que nós devemos buscar a santidade dia após dia, porque agora não somos mais inimigos de Deus, a ira de Deus não está sobre nós, mas agora o amor de Deus permanece sobre nós. Ah, mas quer dizer que Deus não vai julgar o nosso pecado, não vai condenar o nosso pecado? Não, o nosso pecado não está mais condenado. No entanto, Ele nos disciplina. Por que Ele nos disciplina? Porque Ele corrige o nosso pecado? Porque Ele nos ama. Simplesmente por isso. Mas a nossa posição diante de Deus é de santo, irrepreensível e inculpável. Nossa posição diante de Deus é essa. Nós somos amigos de Deus. Nós cristãos acreditamos nisso. Nós somos reconciliados. Olha o que diz então o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É por isso que nós devemos andar fundamentados e andar firmes. Olha, vocês são salvos, mas a partir do momento que vocês são salvos, vivam do modo digno do Evangelho. A partir do momento que vocês têm a posição de santos diante de Deus, vivam como santos. Vivam firmes, permanecendo firmes na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Olha, agora que vocês são santos, não se afastem do verdadeiro Evangelho, da esperança que o Evangelho traz a nós, que um dia viveremos no reino do seu Filho amado, eternamente. Não se afastem desse Evangelho, não se afastem disso, permaneçam na fé em Cristo Jesus. Paulo então lembra dos versículos anteriores, que foi pregado na semana passada pelo Filipe, em que, se você se lembra, Paulo estava orando pelos colossenses para que eles pudessem viver de modo digno, agradando a Deus em tudo. Esse era o foco de Paulo. Olha, eu quero orar por vocês, eu vou orar por vocês todos os dias para que vocês vivam de modo digno, agradando a Deus em todas as coisas. Por quê? Porque Deus nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Porque Jesus é o Criador, Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso, crendo nisso, que automaticamente vocês vão viver uma vida de modo digno. Paulo está colocando aqui a razão do porquê ele escreveu essa carta. Que eles deveriam crer no Evangelho. Sim, vocês devem crer que Cristo é o Criador, vocês devem crer que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, vocês devem crer nisso, mas não somente crer, mas viver por isso. Viver de modo digno por isso, pelo Evangelho. É por isso que o tema que a gente colocou aqui é vivendo o Evangelho verdadeiro. E quando se vive o Evangelho verdadeiro, nós vivemos de modo digno. Mas não tem como você ser evangélico, ser cristão,
se você nem sabe o que é o Evangelho? Você não tem a mínima ideia do que Cristo fez por você, do que Deus fez por você. É por isso que nós devemos crer, mas não só crer, mas também praticar. É isso que Tiago fala. Não só crer, mas praticar, viver de modo digno. O conhecimento, ele gera a ação. Não tem como você saber de tudo o que Deus fez por você. Não tem como você ler esse texto e falar: ah, ok, que bom que ele fez isso por mim, afinal eu mereço. É isso. Pelo contrário, quando nós olhamos para um texto como esse, nós devemos nos prostrar diante de Deus e falar assim: eu não mereço. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço ser tirado do domínio das trevas e ser colocado no reino do seu Filho amado. Eu não mereço isso. E realmente, você não merece. Nós não merecemos. É por isso que a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, faz isso para nós. Essa vida em Cristo Jesus, essa vida por meio do Evangelho, o modo como nós devemos viver, o modo como o crente deve viver, é o que nós falaremos no restante dessa carta. Então nós falamos agora sobre aquilo que nós devemos crer. A partir de agora, nós falaremos sobre aquilo que nós devemos viver, como nós devemos viver na prática. Paulo começa a dar esses meios práticos para vivermos por meio do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho gera uma vida de verdade pelo Evangelho. Paulo quer responder então a seguinte questão: como você pode viver para Deus se você não sabe nem quem é Deus? E como você sabe quem é Deus e não vive por esse Deus? É impossível. Por isso que automaticamente um cristão que crê no verdadeiro Evangelho, está alicerçado e firme na palavra, automaticamente ele vai viver uma vida pelo Evangelho. O Evangelho, por fim, já encerrando, sei que já passei bastante do tempo, bastante mesmo, mas o Evangelho ele é muito mais valioso do que uma nota de R$200. O Evangelho é o bem mais precioso que nós recebemos de Deus. Por isso nós devemos crer nessas boas novas. Por isso nós devemos guardar e preservar dos falsos evangelhos. E por isso nós devemos pregar essa verdade. Devemos viver pelo Evangelho. Por isso eu quero te recomendar fortemente, agora que você sabe o que é o Evangelho, aquilo que Cristo Jesus fez por nós, aquilo que Deus fez por nós, quero te recomendar fortemente a continuar acompanhando essas pregações de Colossenses, para que você saiba a maneira prática de como viver pelo Evangelho. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou do domínio das trevas. Obrigado, Pai, porque sem a sua graça, sem o seu amor, era impossível nós termos a salvação pelo nosso pecado. Obrigado porque o Senhor enviou Cristo Jesus para nos resgatar. Obrigado porque cremos nisso. E se alguém que ainda não crê nisso, te peço, Pai, que o Senhor abra o coração dessa pessoa. Se essa pessoa acha que pode viver para agradar ao Senhor, viver pelo Evangelho sem crer no Senhor, que ela saiba que é impossível, mas que ela possa crer em Ti e entregar a sua vida a Ti. Crer naquilo que Jesus fez, sabendo que o Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor sobre toda a criação, é o cabeça da igreja e é o nosso Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus.